Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast Roda de Fogo. Eu, Márcio Canciano, Jornal Atual, Adilson Oliveira, Verbo Online. Olá. E Davi da Silva, Barilanches, Taboão. Olá. Juntos, os principais assuntos de Taboão da Serra e região. Vamos começar o nosso programa de hoje com os nossos destaques. Orçamento da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. O que estava previsto e o que está sendo realizado, a gente vai dar uma pequena noção para você. E também, despesas de viagens na Secretaria de Educação gera polêmicas. Agora os próximos destaques de Adilson Oliveira. O vereador Sandro Aires nega que tenha usado um material da Prefeitura e um funcionário da administração municipal na reforma de 3 residências destruídas pelo pai dele em um acidente. E outro destaque é que uma guarda civil feminina de Taboão da Serra foi atacada pelo secretário de Segurança, Rodrigo Falcão, segundo a AGES, Associação dos Guardas Municipais. Nós vamos repercutir este caso. Os destaques agora de Davi da Silva. Guarda Municipal de Taboão não cuida nem do cemitério. Essa é uma das nossas pautas de hoje. E também você vai dar um passeio comigo por dentro das urnas aqui em Taboão da Serra. E a gente constata, a Prígio não transferiu votos para Eduardo Nobre. Muito bem, fica aí até o final, o que você vai ver já já. Estamos de volta e já vamos iniciar agora com os meus destaques de hoje. Orçamento da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. O valor previsto para 2022 é de 1.060.591.967. Esse é o valor previsto para o orçamento de 2022. Mas veja você, vou dar aí a despesa até agora. Já gastaram 1.106.141.026 essas despesas fixadas para 2022. Veja você aí que só foram realizados em pagamentos 537.183.475. Se você ainda não percebeu, a Prefeitura, dentro do valor desses números, a Prefeitura está gastando mais do que arrecada. Vou repetir para você, o valor previsto no orçamento era de 1.060.000.000. Ela já gastou 1.106.000.000. Olha só, e já pagamento realizado até agora, só 537 milhões. Olha você a discrepância de números que a Prefeitura, ou seja, está até agora, hein? Até ontem, né? Na verdade, até esses dados são até ontem, e a Prefeitura está aqui, está lá, se você quiser conferir no portal da transparência, está tudo lá, esses números, você entra lá, você vai ver. Então, o que quis dizer esses números aqui, segundo os números do próprio portal da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, estão gastando mais do que estão arrecadando. Adilson Oliveira. Essa era a previsão do orçamento para este ano de 2022. Eu vou repetir, 1.060.000.000, eu estou arredondando, né? 1 bilhão era o orçamento, tá? E as despesas previstas de 1.106.000.000. Repito, a Prefeitura, segundo os dados até agora, está gastando mais do que arrecada. Até parece que a Prefeitura está um canteiro de obras, né? E até parece que as obras que estavam iniciadas foram retomadas e concluídas. Só que não acontece nada disso, né? E não por acaso o Tribunal de Justiça mandou a Prefeitura, né, dar uma cortadinha
nos apaniguados do prefeito Aprígio na administração, porque o gasto é só com pessoas, com pessoal em geral, né? Até que se explique, até que se tenha uma outra explicação, é gasto com pessoal, sem nenhum retorno de serviços para o munícipe. Então as obras continuam paradas, não tem novos serviços. O legado do prefeito Aprígio, com 2 anos de administração, são obras paradas. Então esse valor gasto a mais do que o previsto no orçamento, tudo leva a crer que vai ter as contas reprovadas por não estar, né, executando o que havia previsto. Eu só queria fazer agora também, o valor arrecadado até agora também vai piorar a situação, que é uma segunda. Davi, agora eu vou jogar para o Davi. Davi, o orçamento 1 bilhão e 60 e olha só arrecadaram até agora, outubro, 736 milhões. Fizeram uma previsão de 1 bilhão e 60 e só arrecadaram até agora 736 milhões. São 48,56% a menos do que estava previsto, quase 50%. São contas horripilantes, Davi. A questão começa na condução da máquina, né? Quando você vê que a gestão do Aprígio fez a opção por pessoas que não têm experiência, a máquina administrativa, essas questões aí de orçamento, isso é um verdadeiro cipoal, né? Geralmente a gente precisa sempre pegar pessoas especializadas nisso daí, são cheios de ciladas, né? E o que o prefeito fez? Colocou na administração o genro dele, que não tem histórico na administração pública, para você gerenciar um orçamento de mais de R$1 bilhão, coloque um cara especializado em finanças, que não é o caso do secretário da Fazenda, que tem formação, é um excelente profissional na área dele, como advogado, na parte constitucional, que é o Antônio Rodrigues Nascimento, autor de livros, mas não é da área de finanças, ele é um profissional do direito. O Júnior é advogado, né? Não é um administrador público. Então, quando você entra no ônibus e vê o jeitão do motorista, é melhor descer. Porque a diferença é muito grande. Não vai dar certo. Você projetar 1 bilhão e 60, então chegar em outubro, 2 meses para terminar o período, você só vai arrecadar 50%. A diferença é muito grande. O orçamento foi superdimensionado, né? Ou está tendo uma renúncia fiscal, né, que não se explica, que a diferença é muito grande. Então vamos analisar com bastante calma, com um técnico, para ver onde pegar está. Uma pessoa com experiência nisso, decodifica esse orçamento para a gente, né? Eu costumo me socorrer de pessoas que já passaram pela prefeitura, que tem às vezes contatos, não é nem o caso a gente citar o nome aqui, mas eu sempre ligo para alguém que já tem experiência na área, porque primeiro, nós não temos interlocução dentro da prefeitura. Se a gente pegar esses números e ligar lá para tentar falar com o secretário ou de administração ou de finanças, não somos atendidos, e aí então nós vamos procurar aí um especialista nisso aí. Esses números são por cima, só para você ter uma ideia como está esquisito mesmo, como precisa de uma análise. É meio indecifrável, a despesa fixada até o final de 1 bilhão e 106, e só foi arrecadado até agora 736 milhões. Fica aí então nosso compromisso para levar para vocês as questões financeiras, que está muito esquisito. Mas já chamava a atenção o salto em relação ao orçamento anterior, que era em torno de 880 milhões de reais, depois deu um salto para mais de 1 bilhão. Andaram fazendo propaganda política em cima dessa cifra aí. Você lembra? Tapuão estava com uma arrecadação abaixo do Umbu e agora a gente já passou, o nosso orçamento é maior, como se fosse uma competição numérica, né? Estranho. Está muito estranho, realmente, mas precisa de mais clareza nessa situação. Vamos pelo... Agora, segundo destaque, vamos falar de números também. Secretaria de Educação. Se não já bastasse as questões dos uniformes, a questão da criança agredida, se não bastasse tudo isso, num levantamento,
nós fizemos, a Secretaria de Educação gastou mais de 123 mil reais em despesas de viagens. Para onde viajaram? Aí é que tá. Vem mais detalhe por aí. Essas viagens, tá faltando remédio, tá faltando aí, o pessoal da educação está passeando. E na prestação de contas estão professores de PEB 1, pedagogia, assistente administrativo e uma viagem do cozinheiro. Ótimo, não estou dizendo que o cozinheiro não tem que viajar, não. Mas assim, só a Secretaria de Educação já gastou mais de 123 mil reais. Nós temos um caso que nós fomos, um caso muito curioso. A gente pegou lá, não vamos usar o nome do funcionário, porque senão ele vai ser perseguido, obviamente. Nós dizemos que aonde ele foi, para onde ele viajou, segundo se ele prestou as contas direitinho, para onde foi e para quê. Ele disse, não estou sabendo de nada. Então isso leva a nos crer que tem uma prestação de contas com gastos desse funcionário, mas ele não está sabendo de nada, não foi viajar e não tem como dar detalhes disso daí. Colocaram na conta dele? Colocaram na conta, não vamos dar o nome, temos o nome, a entrevista, tudo certinho, não podemos dar o nome por um sigilo de fonte. No entanto, não foi viajar, não sabe de nada e tem uma prestação de contas no nome dele, Adilson Oliveira, mais umas coisas estranhas. Uma situação mal explicada, né? Nós já dissemos aqui, já trouxemos por 3 meses seguidos o relatório do Tribunal de Contas, o alerta de que o APRID não aplica o mínimo na educação básica. 25%. 25% da receita própria da municipalidade. E sempre tem casos nebulosos envolvendo esta pasta que é tão importante e que deveria ser notícia por ser uma pasta importante e que envolve a educação dos alunos. Né? E, mais uma vez, a gente se vê às voltas com uma situação mal explicada. Eu creio que a educação ela tem que mudar um pouco de gestão. Tem pessoas que realmente cuidem, faça a supervisão, faça a fiscalização, porque está muito solta. Todo mundo faz o que bem entende nessa pasta também. Já gastaram até agora, até ontem, R$ 123.723,33 até agora, Davi. Eu não posso dar os outros nomes que a gente tem por segurança dos próprios funcionários. A Secretaria de Educação, na verdade, é uma outra prefeitura, né? Tanto estruturalmente, quantidade de servidores, a verba, né, que é gerenciada pela secretária, e é outro pântano, sem guia. A gente entra e é tudo muito estranho. Eu só tenho que ficar assim, né, esperando o desdobramento agora das apurações e ver, principalmente esse funcionário aí, que se realmente jogaram na conta dele essa despesa. Não foi um só não, viu? O cozinheiro viajava, não tem nada, PEB 1, PEB assistente, não tem nada contra que eles necessitem viajar. Não somos contra, mas nas prestações de contas, se ele não foi, são declarações do próprio funcionário. Gravíssimo esse problema que tem que ser melhor apurado. E vamos para o próximo destaque, então, de Adilson Oliveira. O vereador Sandro Aires, do PTB, contratou um pessoal para fazer uma reforma de 3 residências que foram destruídas num acidente em que se envolveu o pai dele. O Verbo e o Roda de Fogo divulgaram aqui que o vereador teria colocado funcionário da prefeitura e usado o material da administração para fazer a reforma dos imóveis. O vereador, como vocês acompanharam nos programas passados, não deu nenhuma satisfação, nenhuma resposta aos nossos pedidos de esclarecimentos e foi à tribuna da Câmara Municipal na terça-feira da semana passada, e negou, disse que contratou tanto mão de obra como o material para fazer a reforma e que no caso do funcionário, o funcionário sim
que estava lá trabalhando era da prefeitura, mas ele alegou que o funcionário estava de férias. Ele disse que tem provas, só que ele se nega a apresentar as provas nesse pronunciamento na Câmara Municipal. Ele disse também, reconheceu que foi procurado pela reportagem, né, mas que ele não se interessou em esclarecer o que aconteceu, então está nesse pé, né? A gente quer informações, a população merece ter o devido esclarecimento sobre esse episódio, só que o vereador Sandro Aires disse que não vai apresentar nenhum tipo de prova e que ele vai recorrer à justiça, vai processar, né, no caso o VAR Online, né, sobre esse episódio. Ele tentou politizar o caso, dizendo que o líder comunitário é um rival, né, um adversário político e que fez com a intenção de prejudicá-lo. Mas o fato é que houve a situação, né, houve o acidente, houve o uso de um funcionário nessa obra, não é? Mas o vereador se exime de responsabilidade a ponto de não querer de apresentar prova nenhuma. Vamos continuar acompanhando essa situação. Aqui nós estamos trazendo a palavra, né? A manifestação do vereador, ainda que indiretamente, né? A gente ouviu o pronunciamento dele lá na Câmara e nós vamos acompanhar esse caso. Eu, pessoalmente, procurei o vereador e abri todo o espaço possível e imaginário para que ele se pronunciasse. Ele não se pronunciou para a gente. No entanto, vamos aguardar. A qualquer momento que ele precisar, as portas estão abertas. Com certeza. Segundo destaque, então, de Adilson Oliveira. O outro assunto é que a Associação dos Guardas Municipais do Estado de São Paulo apresentou uma denúncia de que o secretário Rodrigo Falcão, secretário de Segurança de Taboão da Serra, atacou uma guarda municipal feminina que está grávida de 8 meses, xingando a gente e dizendo também que ela vai criar o filho dela na rua. E que por conta dos ataques do secretário, essa GCM passou mal e teve que ir para o hospital com contrações. Essa é a denúncia que foi apresentada pela presidente da AGES, que é essa associação de guardas, Adriana Andreozzi. Ela fez um vídeo e cerca de 10 guardas, até secretário municipal, funcionários livre nomeados do governo Aprígio, encaminharam vídeos, acho que também para todos os meus colegas aqui do Roda de Fogo. O vídeo mais disseminado, viralizado ontem, né? Tomou conta aí dos... E a Adriana fazendo essa denúncia, né? Dizendo que de novo o secretário Rodrigo Falcão volta a aprontar, né? Nas palavras da Adriana, uma vez que o secretário já também fez um ataque a uma outra guarda municipal em janeiro de 2021, né? Quando ele era o secretário de fato, embora ainda não de direito, ainda não havia sido nomeado. Então, tem essa denúncia grave, né, contra uma GC feminina que está grávida, segundo a Adriana. O Roda de Fogo e o Verbo procuraram o secretário Rodrigo Falcão e eu vou me permitir ler agora o que o secretário disse. Abre aspas. Estamos investigando o vazamento dos áudios da nossa central de rádio por agentes infiltrados no crime organizado. Desconfiamos que algum agente esteja repassando para líderes do crime organizado as denúncias que chegam em nossa central. No caso desta agente, a mesma, quando recebia ligações feitas pela população no rádio, pedindo viatura para atender ocorrência de maus tratos a animais, perturbação de sossego, outra contravenção, a mesma dizia ao público que a GCM não atendia essas ocorrências. Então, essa afirmação do secretário também é grave. Espero que o secretário não esteja faltando com a verdade, né, porque ele tem adotado o expediente de atacar
quando ele é questionado sobre denúncias contra a pessoa dele. Então fica o registro da denúncia da AGES e a resposta do secretário Rodrigo Falcão a este episódio, mais um que envolve, mais um episódio polêmico que envolve o secretário de Segurança do prefeito Aprígio. Mas eu só queria fazer uma rapidinho, que eles têm chamado a atenção do prefeito Aprígio para tomar uma atitude, chamado a atenção dos vereadores e até agora nada, ok? Nosso tempo está correndo muito rápido hoje, nós vamos para os próximos destaques de Davi da Silva. A manchete que nós antecipamos, né? GCM de Taboão da Serra não está cuidando nem do cemitério, nem defunto está tendo sossego com a falta de gestão. No dia 30 de agosto, foi publicado lá no Barilante, foi falado aqui no Roda de Fogo, a situação do cemitério, né? Que causa aí revolta perante não só quem tem seus parentes lá sepultados, mas a qualquer pessoa que tem respeito pela dignidade humana. Então, no dia 30 de agosto nós publicamos, aí veio a explicação do diretor lá do cemitério. Na semana passada, o Jornal na Net publicou a questão dos furtos de placas tumulares lá. E aí, quando foi ontem, a Guarda Municipal veio alardeando, prendemos um cara aqui com uma caixa cheia de... fazendo aquele oba-oba, dizendo, resolvemos a parada. O que é mentira, porque se esse elemento, né, se essa imundícia aí que foi pego com uma caixa com 42 placas, agora você imagina, Márcio, o cara para ter tempo de desparafusar, essas placas não estavam ali empilhadinhas, prontas para ser levadas embora, não é? Esse meliante, esse delinquente, esse bicho, ele entrou, tirou, né, plaquinha por plaquinha, colocou dentro de uma caixa de papelão e saiu andando, como provavelmente já estava acostumado há muito tempo. Como a reportagem estava em cima, o que a guarda fala? Precisamos mostrar serviço. Fizeram a campana e pegaram o cara. Para você ver a dimensão da quantidade de pessoas que estão passando por esse problema, eu anotei aqui, são nomes que estão em redes sociais, não é segredo nenhum. A moradora Sônia Félix, da minha família também foi roubada e ninguém tomou providência. Pamela Brito de Lima, tem 15 dias que enterramos um parente lá, no cemitério da Saudade, ficamos abismados com tanta sujeira e descaso. Ana Paula Silva Dias, da minha avó também foi roubada. Marunei Santana, fizeram isso no túmulo da minha mãe. Patrícia Maia, o da minha irmã também foi furtado. A dona Vanusa Silva, ela, ao ver a foto que nós colocamos lá no Facebook, onde ela falou, eu gostaria de saber se a do meu marido também está aí. Né? E para você ter uma ideia, na imagem que o Jornal na Net publicou, é curioso você ver a plaquinha que estava na lápide, e isso me tocou bastante, de um cidadão de 82 anos, e de um outro cidadão de 88 anos. Imagina quanto essas pessoas não colaboraram, não contribuíram para a cidade, né? São moradores antigos aqui, e a placa simplesmente vai embora. E o outro detalhe, né? São pessoas que faleceram ali por julho do ano de 2020, um período bem grave da pandemia, né? Provavelmente a família perde o parente para a Covid e aí perde a plaquinha. O pior está por vir. Aí, aqui, Thaís Nebra Teixeira, ela dá o seguinte depoimento. Segundo um funcionário, eu estou rindo, mas de raiva. Segundo um funcionário do cemitério, agora eles estão fazendo placa de cerâmica que aí o ladrão não leva. Estão dizendo que o ladrão leva porque é placa metálica e ele leva para vender em algum desmanche por aí. E aí, a gestão do senhor Aprígio, ele fala, olha, roubaram a plaquinha lá do túmulo da sua mãe, solução. Faz uma de cerâmica, só que a pessoa tem que fazer. Você que foi furtado, aí a moradora até diz assim, mas pelo amor de Deus, isso é o cúmulo do absurdo, porque essas placas são caras, custam em torno de 200 a 300 reais. E aí vem uma outra moradora aqui, Kevin Natalie. Ela disse o seguinte, meu pai foi um dos que teve a plaquinha roubada, e quando fizemos a pergunta ao funcionário do cemitério, ele disse, mas a gente só tem uma câmera aqui em cima do portão, e o restante do ambiente aqui, a gente não tem nada. Esse meu amigo particular, Jack Moura, é um servidor público, professor de segundo grau, mora lá no Jardim
lá no Parque Pinheiros, ele disse o seguinte: Davi, aqui na rua Lália Vilar Alvarez, passou outro dia um cidadão com um carrinho, desses carrinhos de supermercado, provavelmente também roubado, falou, carregado de placa de cemitério. Ele circula normalmente. Então, a GCM, o secretário só se mexeu quando levou a porrada da reportagem, e o Aprígio fala, faz o seguinte, compra uma de... Daqui a pouco eles vão dizer, põe um pedaço de papel aí para ninguém te roubar. O Aprígio, isso tem que sair do seu bolso e do seu secretário. Tem que ser descontado do salário, você devolver a plaquinha, pagar e cuidar da segurança. Tem que tomar conta disso aí, não dá mais para ficar. Eu já denunciei em agosto, aquele nosso colega Zé Maria do Grito Tabuão já tinha publicado em março do ano passado. É muita esculhambação, é muita conversa mole sem trazer nada. E, logicamente, eu acho que dá tempo da gente dar um breve passeio na questão das urnas, que é muito importante o eleitor perceber o seguinte: na semana passada, foi feito com um grande estardalhaço, uma carreata que percorreu os 4 cantos do município, né, se é que o município tem canto, mas foram a todas as regiões e alardeando, o Aprígio conseguiu eleger um deputado, e inclusive fala um monte de desaforo, dizendo, Analice, a sua vida acabou. Agora, tem um outro jornalista que colocou assim, o grupo político mais poderoso da região. Então vamos ver como é que foi a votação do Eduardo Nóbrega? Vamos ver. Eu vou falar hoje só da 324. A periferia vai ficar para outra edição, porque o nosso tempo tá corrido. Vamos lá. Na escola Alípio, fica lá na região do Pazini, em 2020, como candidato a prefeito, o Eduardo teve 445 votos. Ele sozinho. Ele não tinha prejudicado, não tinha 3 vereadores, teve 445 votos. Agora, no dia 2 de outubro, ele caiu para 410 votos. Perdeu o voto. Vamos pular aqui, vamos para uma outra escola. Vou descer aqui um pouquinho. No Vandique. O Vandique, ele teve 419 votos, aumentou um pouquinho agora, 457, mas ficou dentro do mesmo patamar. Vamos pular o lado da BR para o lado de cá. Na escola Antônio Inácio, ele também foi bem, teve 910 votos agora, mas já tinha 841 votos da eleição passada. À medida que a gente vai indo mais para a periferia, vamos entrar agora nos bairros um pouco mais humildes, Parque Albina, ele perdeu votos. Ele teve 12 votos a menos do que teve em 2020. Caiu de 469 para 457. Aquele quadrilátero, Marabá e Oliveira, escola Zeici, Seninha, Mandeli e a escola Maria José, ele perdeu 200 votos, comparado ao que ele teve lá em 2020. E mesmo em escolas que são do Reduto dos Nóbregas, que são aquelas escolas ali do entorno do Parque Pinheiros, Lúcia de Castro, Maria Alice Borges Guion, todas elas o Eduardo perdeu votos. Na escola Maria Catarina Comino, ele teve agora, em 2022, 65 votos a menos do que teve em 2020. Na escolinha Jotalhão, ele também teve menos 29 votos. Na escola Lúcia de Castro, ele aumentou um pouquinho. Em 2020 teve 802 votos e agora foi para 848, que não justifica o peso de uma máquina administrativa, 40 votos a mais. Que é o reduto, E é onde ele criou. O Eduardo estudou no Lúcia de Castro desde pequeno, aprendeu a escrever ali. Caiu também a votação dele na escola Nigro Gava, que é aquela escola que fica ao lado do fórum. Ele perdeu 62 votos lá, em 2020 teve 994 e agora só 932 votos. E, para fechar a tampa, na escola Maria Alice Borges Guion, ele caiu de 919 votos para 863. Então, o Aprígio foi o pior cargo eleitoral que o Eduardo poderia ter arrumado na vida. Só que foi o melhor patrocinador. Pegou o cofre público, botou um monte de LN, você que está vendo a gente aqui, você pagou essa campanha. Pagou ele só rapidinho, ele teve quase 10 mil votos em Boa Itapecerica, assim, quase 5 mil em cada um, em Boa Itapecerica, 9 mil votos em São Paulo, a região aqui do Campo Lindo, do Antônio Carlos Rodrigues, e foi a custos que a gente não tem aqui na mão, mas muito altos, e 29 mil aqui em Taboão da Serra, que eu concordo. Perdeu voto. Eu não esperava, porque ele perdeu votos, né, em relação à eleição para prefeito, né?
tinha tido quase 32 mil votos, agora... Então, se tem que agradecer alguma perdeu coisa... cerca de 3 mil votos. Então era Se tem que normal... agradecer alguma coisa ao Aprígio, não é politicamente. Não. Pode ser economicamente, é outra coisa. O Aprígio não transferiu. E eu estou falando para você, nós estamos parando hoje, nessa edição, ali no Parque Pinheiros. Semana que vem, nós vamos pular lá para o outro lado da Estrada Benedito Cesário, vamos falar da Escola Oscar Ramos Arantes até o São Judas, vamos falar da Escola do Clementino até o Jardim Leme, e ele perdeu muito mais votos na periferia. Então, aquela carreata, aquele carnaval todo, numericamente não justifica. Pode agradecer o dinheiro que o Aprígio investiu pelo cofre público. Pode ser até que o Aprígio deu alguma grana da fortuna pessoal dele, nós não queremos saber. Mas nós sabemos que houve o uso da máquina pública e é a única coisa que tem que agradecer. É verdade, o que realmente o Aprígio não transferiu votos para Eduardo Nóbrega e nós vamos... E tirou, né? Na verdade, perdeu. Você queria um sócio assim? Não queria não. Eu prefiro ficar sozinho, que daria melhor. Ele sozinho foi muito melhor. Infelizmente... Prova que o Eduardo sozinho tem personalidade. É um homem hoje que tem uma estrutura sólida, a política já está consagrada, é um político. Todo o futuro da cidade tem que sentar e conversar com ele, provou isso. E o seu Aprígio, de sócio, quer ele lá, leva ele lá pro Verbo lá para te ajudar lá. Tô fora e eu... Ele inclusive tentou processar o Verbo e o Jornal Atual, o Grupo Atual. Como é que é? Ele entrou no fórum, entrou com uma ação... Rapidão, estamos encerrando então. Você vai dar essa informação, Aprígio? No Jornal Atual, o prefeito Aprígio entrou com processo daquela manchete, aquela matéria que a gente fez sobre a Aprígio a treta com o sindicato, né? Acumula 13 milhões de prejuízo com obras paralisadas, envolveu também o Verbo Online com que a prefeitura está sendo puxadinho da cooperativa, e o Aprígio, depois de uma semana, retirou o processo, né? Desistiu de processar e os veículos estão... a gente não sabe se agradece, né? Nossos advogados, nosso corpo falou assim, você quer processá-los agora de volta pelo que eles estavam dizendo? Nós dissemos que não, eu disse da minha parte que não, para a gente tocar o barco em frente. E hoje fica por aqui? Ok? Nós vamos ficando por aqui. Só uma última, 5 segundos. O Teatro em Cena, ele está com a peça lá, Os Ossos do Barão. Como é um teatro muito disputado, são apenas 70 cadeiras, depois eu vou pedir para o Márcio colocar o banner do espetáculo, convém você mandar um e-mail, porque eu já fui lá e não consegui entrar. Então você manda um e-mail, reserva a sua cadeira, é um espetáculo maravilhoso, Os Ossos do Barão, do Jorge Andrade, que está no Teatro em Cena, coladinho aqui no Taboão da Serra. Hoje a gente vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta.